Uma manhã de frio, mas uma linda manhã de sábado, ensolarada, que nos traz, sem dúvida nenhuma, o aconchego do Senhor Jesus para cada um de nós. Eu estava pensando ali, numa manhã como esta, dá vontade de tanta coisa, né? Para alguns talvez dê vontade de ficar embaixo dos cobertores. Não é uma boa ideia para uma manhã de sábado. Dá vontade de uma bebida quente, um chazinho quente. Mas eu estava pensando ali também, dá vontade de receber um abraço, não é? Bem, eu não vou pedir para ninguém abraçar ninguém aí, mas eu não sei, eu acho que eu estou meio carente, eu estou com a vontade de ganhar um abraço. Por que vocês estão rindo aí? Quem está rindo está sentindo exatamente o que eu estou sentindo, por isso que está rindo. Será que tem uma criança aqui? Mas criança, eu não quero marmanjo não, uma criança de no máximo 8 anos, que queira vir aqui na frente e me dar um abraço? Será que tem? Puxa, que risco eu estou correndo. Se não tiver, ali está vindo uma menininha, mas logo você... Vou ganhar um abraço gostoso. Puxa, é só uma. Deixa eu dar um abraço aqui. Você, vem cá, me dá um abraço. Vai lá para o seu lugar. Espera aí, você veio primeiro, então você fica aqui. Me dá um abraço. Senta lá, me dá um abraço. Eita, me dá um abraço, rapaz. Me dá um abraço. Isso. Eita, ainda tem mais um aqui. Eu estou deixando ela aqui porque ela foi a primeira que veio, então eu vou conversar um pouquinho com ela. Vem cá, vai me dar um abraço? Ai, estou matando a minha carência. Senta aqui, senta aqui. Puxa, você veio me dar um abraço. Conta pra gente como é que é o seu nome. Daniele. Daniele. Papai e a mamãe estão aqui? Então, Como que é o nome do papai e da mamãe? o nome do meu pai é Douglas e o da minha mãe é Liliane. Ah, o Douglas é aquele ruim de bola, né? Conheço muito bem a Daniele. Você veio aqui para me dar um abraço? Sim. Puxa vida, então levanta e me dá um abraço aqui, bem gostoso. Ah, eu quero mais. Ainda ganhei um beijo de presente. Obrigado, Dani. Ei, vem cá. Vem cá, Dani. Senta aqui de novo. Por que você veio me dar um abraço? Você está ganhando alguma coisa? Ah, já sei. O teu pai e tua mãe te obrigaram a vir me dar um abraço. Não. Não? Eu quis. Você quis. Tá bom. Tchau. Ah, vem cá. Senta aqui. Posso te dar um presente? Aham. Você não esperava esse presente, né? Não. Mas posso te dar? O que você recebeu? R$20. Gostou do presente? Sim. Você não vai comprar tudo de doce, bala e chocolate não, né? Não. Se for, eu tomo de volta. Obrigado. Tchau. Vem cá. Por R$20 eu mereço mais um abraço. Ela falou, merece mesmo. Abra sua Bíblia, São Mateus, capítulo 7. São Mateus, capítulo 7. Essa semana o que vai ter de gente me procurar para dar abraço, viu? São Mateus, capítulo 7, o último capítulo do Sermão da Montanha. Nós temos aqui pregado diversas mensagens baseadas no Sermão da Montanha e hoje será mais uma delas. E eu quero convidar você a ler comigo esta belíssima, importante e maravilhosa
promessa da palavra de Deus expressa por Jesus no Sermão da Montanha, capítulo 7, dos versos 7 a 11. Por favor, acompanhe comigo a leitura. São Mateus, capítulo 7, dos versos 7 a 11. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém? A oração é a experiência mais elementar, mais fundamental da vida cristã. A oração é tão básica, tão fundamental, seria até um erro dizer que a oração é importante na vida cristã. A oração não é importante, ela é essencial, ela é vital. Sem oração não existe vida cristã. Assim como se você quer sair de carro, o que há de mais elementar é que você ligue o motor do carro. Se você entra e faz tudo, você pôs gasolina, você tem carro, o carro é novo, funciona. Se você não liga o motor do carro, é o que há de mais elementar para você andar no carro, é você ligar o carro. O que há de mais elementar na vida cristã é a oração. Por isso eu diria, a oração não é que ela seja importante, ela é vital, ela é essencial. Infelizmente, justamente o elemento mais essencial, mais elementar da vida cristã, é talvez um dos mais mal compreendidos por todos nós. A Bíblia tem tantas instruções, tantas orientações sobre a oração, e nós parece que não entendemos completamente esse assunto. Por isso, com tanta frequência, oramos mal. Talvez a compreensão mais comum, o equívoco mais comum que temos a respeito da oração é de que a oração é uma forma de convencer Deus a nos dar as suas bênçãos. E esse texto, ele nos revela que Deus já está pronto para nos abençoar, Ele está desejoso de nos abençoar. Um filho não precisa pedir aos seus pais o que é essencial para o seu sustento, porque os seus pais já estão programados para lhe oferecerem isso. Da mesma forma, o nosso Deus, o que eu fiz aqui com a Dani foi uma ilustração de que Deus está pronto para nos ver felizes, para nos deixar felizes com as suas bênçãos. Não é por merecimento, eu diria assim, olha, basta que você dê um abraço em Deus, que você vai sair abençoado. E a oração é isso, a oração é um abraço que você dá em Deus. Ora, a ilustração não é perfeita, porque no meu caso eu fui motivado por uma carência que eu estava vivendo, uma carência de receber um abraço. Deus não tem nenhuma carência, mas o seu amor o faz feliz quando nós o abraçamos. E o abraço que nós damos em Deus, Deus vai ficar feliz, mas você pode ter certeza de uma coisa, você vai ser abençoado. E a bênção vai ser muito maior e muito melhor do que uma nota de 20 reais. Eu queria convidar você, juntamente comigo, a gente entender um pouquinho melhor a respeito desse assunto, especificamente a respeito dessa promessa que está aqui nesse texto. Deixe-me fazer duas perguntas. Quantos aqui creem que Deus responde à oração de seus filhos? Deixa eu ver as mãos. Quantos creem que Deus responde à oração de seus filhos? Amém. Tive a impressão que todos, ou quase todos, ergueram a mão. Uma segunda pergunta. Quantos aqui têm alcançado respostas a todas as suas orações? Levante a mão. Eu ainda estou muito impressionado com a quantidade.
eu não levantei a minha mão, porque eu não faço parte desse grupo. E pediria até que você exercitasse um pouquinho a sua memória. Será que Deus tem atendido a todas as suas orações? A grande maioria não levantou a mão. A pergunta é, qual é o critério de Deus para atender as orações? O que Deus leva em conta para dizer sim a um pedido que fazemos? Qual é o critério de Deus? E aqui vai a questão da má compreensão que nós temos tão frequentemente. Qual é o critério de Deus? É a fé? Se você tiver fé, Deus vai responder. E nos apegamos a uma passagem da Bíblia que diz isso. E aí oramos com fé, mas nem sempre Deus nos atende. E, portanto, nem sempre o critério é a fé. O critério seria a perseverança. Às vezes lutamos com Deus em oração, e eu tenho visto pessoas que têm lutado anos a fio buscando uma bênção de Deus. Certa vez uma senhora me dizia, pastor, faz 40 anos que eu estou buscando essa bênção. Portanto, a perseverança também nem sempre é o critério de Deus. Seria o merecimento, não preciso nem argumentar, não é por méritos, não é o merecimento. O critério de Deus é a vontade dele. Então, quando você ora segundo a vontade de Deus, Deus atende. Será que esse é o único critério? Olha, muitas coisas que eu peço a Deus, eu tenho dúvidas se é da vontade de Deus ou não. Mas algumas coisas que eu peço, eu não tenho dúvida. Eu sei que é da vontade de Deus. E ainda assim, às vezes Deus não atende. Então, esse também não é o único critério. Outra questão, por que para um Deus diz sim e para outro Deus diz não em relação ao mesmo pedido? Por quê? Que critério Deus usa? Essas são questões difíceis. E eu não quero, nesta manhã, ter a presunção, enfim, a pretensão, melhor dizendo, de ter uma resposta completa a essas perguntas, até mesmo porque eu, assim como todos vocês, ou quase todos aqui, eu às vezes também sofro com essas questões. Muitas vezes eu me sinto confuso em relação a isso. Mas aqui está uma promessa extraordinária a respeito da oração. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E então, ao que vem uma parábola, né? Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? O alimento mais comum naquela região do Mar da Galileia, pão e peixe. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Vejam com que ênfase Jesus está falando a respeito da oração e dessa dinâmica da oração. Esse texto que eu acabo de ler repetidamente, tem basicamente 3 seções, uma promessa feita, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Depois, a promessa repetida, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E depois a promessa ilustrada através do quadro que é pintado mediante a figura dos pais e os seus filhos. 3 verbos se destacam aqui nesta promessa de Deus. E são verbos que se apresentam no imperativo. E no original grego, como foi escrito no Novo Testamento, a ideia com que esses verbos são usados, a ideia é de uma ação contínua. Portanto, não é pedir no sentido de pedir uma vez, buscar no sentido de buscar uma vez, ou de bater no sentido de bater uma vez, e sim de pedir continuamente, de seguir buscando, de continuar batendo, uma ação contínua, uma ação que vai se repetindo com o tempo. É essa a ideia que Jesus está dizendo, que está dando aqui através dessa sua promessa extraordinária a respeito da oração. E eu faço uma pergunta: será que tem alguém aqui que está lutando com Deus por uma bênção ainda não recebida, por um milagre ainda não operado, por uma resposta ainda não obtida? Será que tem alguém aqui precisando urgentemente da intervenção de Deus em algum aspecto da sua vida? Tem buscado essa bênção através da oração e, de alguma forma, ainda não recebeu a resposta.
eu queria rapidamente, apenas analisar rapidamente quais são as ideias principais encontradas em cada um desses verbos que são apresentados aqui na promessa de Jesus. Pedi, buscai, batei. Vejam que é uma progressão. Imagine uma criança pedindo algo para sua mãe, desejando receber algo da mamãe. A criança pede. Se a mãe não responde, a criança busca. Se a mãe não está presente, busca. Se a mãe está em outro compartimento, no quarto, e a criança realmente quer receber aquilo, o que ela faz? Ela vai lá bater na porta. É uma progressão, é uma dinâmica que evolui, né, de uma experiência mais simples para uma experiência mais intensa. Pedir, buscar, bater. O primeiro imperativo, pedir. E aí vem uma questão quase que automática. Se Deus conhece as minhas necessidades, e se Deus me ama, por que eu preciso pedir? Na própria ilustração que Jesus usa do pai e o filho não precisa pedir o sustento para o pai. Por que nós precisamos pedir a Deus as suas bênçãos? Os pais não esperam que seus filhos lhe peçam para suprir suas necessidades. Por que pedir? Se Deus conhece as minhas necessidades e se Ele me ama, por que pedir? Essa pergunta vem daquela equivocada compreensão de que a oração tem a função de mudar a mente de Deus. Aquela ideia de que Deus está lá em cima me olhando e quer ver se eu vou, enfim, me comportar bem, se eu vou fazer tudo direitinho para, enfim, dar as bênçãos que eu preciso. E então a oração seria uma forma de convencer Deus a me dar a bênção que eu preciso. Essa é uma compreensão equivocada. A oração não é importante por causa de Deus. A importância da oração está noutra direção. A oração é importante não por causa de Deus, e sim por nossa causa. A oração não é para preparar Deus para me dar a bênção. A questão não é se Ele está pronto para nos dar a bênção, e sim se nós estamos prontos para receber a bênção. Eu preciso pedir não por causa de Deus. Eu preciso pedir a fim de preparar o meu coração para receber a bênção. A oração não é para prevalecer sobre Deus, e sim para prevalecer sobre nós mesmos. Por isso, Deus exige que eu peça. Pedi e dá-se-vos-á. Qual é a condição para receber o que pedimos? Enfim, esse é um assunto extremamente amplo nas Escrituras. Mas olhando aqui para esse texto, o que poderíamos responder diante dessa pergunta? Qual a condição para receber o que pedimos? Pedi e dá-se-vos-á. Em qual a condição? Nós temos uma passagem paralela a esse texto que diz a mesma coisa no sentido negativo. Aqui diz de forma positiva: pedi e dá-se-vos-á. Tiago diz o seguinte, diz a mesma coisa numa apresentação negativa: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4, verso 2. Qual a condição então para receber o que pedimos? Se Tiago diz que nós não recebemos porque pedimos mal, então, para receber o que pedimos, precisamos fazer o quê? Precisamos fazer o quê? Pedir bem. Não é óbvia essa conclusão? Pedir bem. E o que significa pedir bem? Para então alcançarmos a resposta de Deus. O verso 11 do texto que estamos analisando, São Mateus capítulo 7, verso 11 diz assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. O que significa, portanto, pedir bem? Significa pedir o quê? Boas coisas. Bem, eu quero explorar um pouquinho isso aqui mais ao final da mensagem, mas boas coisas. Se você pede a Deus boas coisas, você está dando o primeiro grande passo para obter resposta às suas orações. Agora, a pergunta:
O que são boas coisas? E aí eu responderia dizendo assim: só Deus sabe. Só Deus sabe. Talvez você esteja pedindo algo que no seu julgamento é algo bom, mas só Deus sabe se realmente essa bênção será boa para você. Só Deus sabe. Só Deus sabe o que será bom para nós. Eu tenho orado por pessoas enfermas e muitas vezes tenho visto essas pessoas morrerem no hospital. Ora, mas pedir saúde, pedir cura, isso não é uma boa coisa? Você está enfrentando uma situação de enfermidade na família, ou você está com uma doença grave, um diagnóstico terrível, pedir que Deus lhe dê a cura, isso não é uma boa coisa? É ou não é? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Eu tenho visto pessoas serem curadas para depois se afastarem dos caminhos de Deus. Só Deus sabe se isso será uma boa coisa. Eu tenho visto pessoas pedirem para obterem ou para conseguirem um emprego a fim de sustentar a família, quem sabe poder prosperar na vida, contribuir mais com a igreja, ajudar na pregação do evangelho, garantir o seu futuro, cuidar bem dos seus filhos. Isso não é uma boa coisa? É ou não é? Só Deus sabe. Eu tenho visto pessoas que quando adquirem completa independência financeira na vida, o fazem apenas para se esquecerem de Deus. Não é uma promessa de que Deus sempre vai atender a todas as boas coisas que pedimos. Não é uma garantia exata. Se esse texto significasse que Deus sempre atende às nossas orações, eu pararia de orar. Seria muito arriscado. Você se lembra do pedido que os discípulos fizeram a Jesus? Senhor, manda descer fogo do céu sobre esse povo. Imagine se Deus atendesse a tudo aquilo que pedimos. Ainda bem que Ele não faz. E um personagem importante na história cristã disse certa vez: ainda bem que Deus não atendeu a todas as tolas orações que eu fiz. Pedi e dar-se-vos-á. O segundo verbo que se destaca nessa promessa de Jesus no Sermão da Montanha: buscai e achareis. Primeiro, pedir. Mas não é só pedir. Jesus está dizendo, você tem que pedir, mas você precisa também buscar. Nós buscamos quando se trata de algo realmente importante. Quantas vezes eu orei a Deus pedindo uma bênção e depois não agradeci, aliás, nem me lembrei mais, porque eu nem notei se Deus respondeu ou não, nem me lembrei da oração que fiz. Eu tenho certeza que essas orações que nós fazemos de maneira superficial não refletem um desejo intenso. Uma das condições para que recebamos as bênçãos de Deus é desejarmos ardentemente a bênção. E esse desejo, ele é expresso através da busca, é mais do que pedir. Buscar significa agir. Você quer receber uma bênção de Deus? Peça a Deus, mas não fique parado apenas pedindo. Busque a bênção, haja, faça a sua parte.
Martinho Lutero disse o seguinte: ore como se tudo dependesse de Deus. Então trabalhe como se tudo dependesse de você. Deu para entender? Pedir e buscar. Buscar é diferente de simplesmente pedir. Buscar significa tomar a iniciativa, fazer tudo o que está ao nosso alcance. A pergunta que eu faço agora é: você está fazendo tudo o que está ao seu alcance para receber essa bênção? Ah, pastor, meu casamento está destruído, eu estou numa crise terrível. Ora, Deus, eu estou orando, mas Deus não fez nada ainda, eu não sei o que precisa. Ore, vamos orar para Deus restaurar o seu casamento. Deus pode fazer um milagre. Ah, vamos orar para Deus mudar o coração do meu marido ou da minha mulher. Vamos orar, e ore que Deus pode fazer isso. Mas eu tenho certeza de uma coisa: alguma coisa você mesmo pode fazer para melhorar o seu casamento. A pergunta é: você está fazendo tudo que está ao seu alcance? Ah, pastor, eu estou vivendo uma crise financeira. Ore para que Deus abra uma porta, para que Deus me dê condições, me dê um emprego melhor, um aumento de salário, sei lá. Vamos orar, Deus pode fazer isso, Deus pode abrir uma porta, pode abrir as janelas dos céus. Deus é dono de todas as coisas, Ele pode lhe dar ricas bênçãos materiais. Ore a Deus pedindo isso. Deus pode fazer esse milagre. Mas de uma coisa eu tenho certeza: alguma coisa você mesmo pode fazer para melhorar essa situação. Talvez você precise ser mais controlado no seu impulso para o consumismo. Talvez você precise ser mais organizado nas suas finanças. Talvez você precise ser mais disciplinado no trabalho. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: alguma coisa você pode fazer. Peça, mas busque. É claro que aqui está se referindo diretamente a buscar de Deus, mas o verbo buscar denota essa ideia de agir, de fazer o que está ao nosso alcance. Essa semana eu vinha subindo de carro com a minha esposa, lá de casa. Quando a gente entrou na portaria da escola, bom, nós costumamos dar carona para o pessoal que está subindo para a escola. 2 rapazes estavam parados lá na portaria pedindo carona. Eu parei. Bom, se eles estiverem aqui, por favor, é só uma ilustração, não vou identificá-los. Mas quando eles estavam entrando, eu percebi que na rampa tinha tanta gente subindo. Lá na frente, uma moça com 2 sacolas estava subindo. Tinha uma senhora com a criança no colo e estava subindo. E aqueles 2 boas-vidas estavam ali pedindo carona parados. Eles entraram. Quando eles entraram, eu já disse assim: mas vocês são folgados mesmo, né? Eu acho que eles acharam a carona mais chata do mundo, que eu vi brincando com eles, mas dizendo algumas verdades, né? E naquele momento eu me determinei: nunca mais eu dou carona a alguém que está parado aqui pedindo carona, a não ser que tenha uma bagagem, uma criança, etc. Eu vou ajudar aqueles que estão pedindo, mas estão andando, estão agindo. Eu acho que é mais ou menos assim que Deus age. Não é por capricho de Deus. Ficou ruim agora para os caronistas, hein? Mas foi intencional, isso aqui foi calculado. Eu acho que vai ficar um exemplo aqui para todo mundo que tem carro, né? Não é por capricho de Deus, mas é por uma coisa que faz bem para nós mesmos. Pedir e agir. Sabe, aquele homem que fica em casa orando para conseguir um emprego, o desempregado fica em casa o dia inteiro orando, pedindo a Deus que lhe dê um emprego, e está em casa orando. Peça, mas haja. Eu estava liderando uma equipe de comportagem em Florianópolis. Eu me lembro que um dos rapazes que estavam ali na equipe estava indo muito mal, estava com dificuldade. Ele saía de manhã, voltava à noite e não estava vendendo bem. Eu havia combinado de, naquela tarde, encontrar com ele no campo de trabalho dele e ali darmos algumas ofertas juntos, para que eu pudesse dar alguma orientação, motivação para ele. E quando eu cheguei no lugar de encontro, fiquei olhando na rua, esperando que ele saísse de alguma casa, né? Claro, ele tinha ido de manhã, estava dando oferta a manhã inteira, estava esperando ali na rua. E nada dele sair de casa nenhuma, está demorando muito na oferta. De repente eu olhei, ele estava lá na praça, deitadão no banco. Aí eu me aproximei dele: e aí? Você chegou e tal, vamos lá. Falei: o que você está fazendo aqui? É que quando você disse que ia sair comigo, então eu passei a manhã inteira aqui orando para Deus abençoar o nosso trabalho. Orando para que Deus nos ajudasse, eu alcançasse aqui a minha bolsa, o meu alvo. Está errado isso, gente. Tem que orar, mas tem que agir. Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Isso aqui serve também para quem está querendo arrumar um namorado ou uma namorada.
Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Eu estou lembrando aqui que outro dia um rapaz estava me contando: pastor, eu estou orando para Deus me dar uma namorada, mas eu quero aquela jovem que sirva para ser minha esposa, uma boa moça, cristã, né? Fez aquela lista de virtudes. E como é que você está fazendo? Pastor, eu faço o seguinte: todo sábado de manhã eu me levanto cedo lá no dormitório e oro, passo a manhã inteira orando a Deus. E o que você pede? Como é que você pede para Deus? Não, eu combino o seguinte com Deus, que eu vou entrar na igreja, aí eu sento no lugar e continuo orando, pedindo que Deus mande a moça para sentar do meu lado, para que eu saiba que é essa. E aí, já sentou algum? Não, até agora não, pastor, Deus não respondeu ainda. Eu disse: tá, pedi e dá-se-vos-á, né? Buscar e achareis. Aí eu dei uma dica para ele. Eu falei: olha, muda um pouquinho agora. Levanta de manhã, ora para que Deus te mostre a moça com quem você deve namorar. E aí você vai mais cedo para a igreja. Só que em lugar de você já sentar no seu lugar, fica lá fora olhando. E quando passar uma moça que você achar que pode ser interessante, observe onde ela senta. E vá você e sente do lado dela. Pastor, mas eu sou muito tímido. Não, faça isso. Mas eu não sei nem puxar conversa. Aí eu dei uma dica para ele, né? Ele disse: olha, leva a tua Bíblia, fique esperto, quando o pregador anunciar o texto, acha rapidinho o texto e já lê a Bíblia com ela ali, ó. Já é a deixa. Leva o teu inário, não acompanha no telão não. Quando anunciar o hino, você já abre o inário e já canta com ela ali, ó. Ela vai te dizer obrigado, né? Quando terminar, não é para ficar batendo papo no culto não, tá bom? Mas quando terminar o culto, diz assim para ela: olha, eu gostaria de orar por você essa semana. Você pode me dizer o seu nome? Olha aí. E veja só que pretexto você tem para durante a semana você falar com ela: estou orando por você. Que razão melhor você teria para perguntar se você pode sentar com ela no sábado seguinte na igreja? Nossa, o que vai ter de rapaz em pé sábado que vem ali na porta da igreja vai ser um problema. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Buscar significa fazer a sua parte. É mais do que pedir, significa agir. O terceiro verbo, bater. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Bater significa mais do que pedir e agir. É perseverar quando as portas se fecham. Por isso que tem que bater. Você só vai bater se a porta estiver fechada. E aqui está a prova da oração da fé. É você continuar orando contra todas as evidências. Quando tudo parece que vai dar errado. Quando você não vê nenhuma chance. Quando você acha que não tem a menor possibilidade. A porta está fechada. O que Jesus está dizendo? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. A porta está fechada, não desista. Batei e abrir-se-vos-á. E não é bater uma vez, como eu já disse. O imperativo presente aqui dá essa ideia de uma ação continuada. Continuar batendo. Bater até encontrar a porta certa. E quando encontrá-la, bater até que ela se abra. Isso significa o quê? Uma palavrinha: perseverança. Eu diria que talvez a principal chave da oração, o grande segredo da oração, e provavelmente esse seja o grande critério de Deus, mais do que fé, mais do que merecimento, mais do que qualquer outra coisa, o grande critério de Deus reside na perseverança daquele que ora. Não desistir. Buscar, continuar buscando, bater, continuar batendo. Não desistir. Mas e se eu não estiver orando por uma boa coisa? Até nisso a perseverança nos ajuda. Por quê? Vamos entender isso aqui. Digamos que você está orando a Deus pedindo algo que não seja algo bom, que esteja plenamente de acordo com a vontade de Deus. Você não sabe disso. Quando você persevera em oração, a perseverança na oração. Bom, em primeiro lugar, se lembre do seguinte: a oração é um canal de relacionamento com Deus. Não é outra coisa. Como eu disse no começo, a oração é o abraço que nós damos em Deus. É o que mais nos aproxima de Deus, é que nos aconchega a Deus. Isso é oração. E se você ora, e se você persevera na oração, você se mantém abraçado com Deus. E é nessa comunhão
que você vai sendo transformado, que o seu caráter vai sendo moldado à semelhança do caráter de Cristo. A sua vontade, ou as suas vontades, começam a ser corrigidas por influência do Espírito Santo. É nessa comunhão com Deus. É nessa comunhão com Deus que a sua percepção espiritual, o seu julgamento das coisas começa a ser controlado por Deus. E é dessa forma que Deus vai moldando até os seus desejos. Então, quando você persevera na oração, através dessa comunhão, a sua oração começa a ser corrigida, porque você começa a pensar como Deus. E então a sua vontade vai ser equivalente à vontade de Deus, e o seu pedido será da vontade de Deus. Por isso Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Continuar batendo, a perseverança. A perseverança na oração é o que transforma a nossa vida. Quando mantemos um relacionamento íntimo com Deus, a nossa vida é transformada. E aqui está a grande bênção que recebemos da oração. A grande bênção que recebemos da oração não é aquilo que nós pedimos na oração, é o resultado dessa comunhão com Deus, é a transformação. Essa é a grande bênção. Eu li recentemente de um lugar na França, uma capela, um santuário, para onde as pessoas vão a fim de orar pedindo saúde. E um soldado, um veterano da Segunda Guerra Mundial, que não tinha uma de suas pernas, tinha tido sua perna amputada na guerra, ia àquele lugar orar. Certa vez, se dirigindo àquela capela, alguém observando e que o observava, comentou o seguinte: será que ele acha que Deus vai devolver a perna dele, ele vindo aqui orar? E ele, ouvindo aquele comentário, deu uma resposta muito simples. Ele disse: é claro que eu não penso que Deus vai devolver a minha perna. Eu venho aqui, não é orar pedindo que Deus me devolva a minha perna. Eu venho aqui pedir que Deus me ajude a viver sem a minha perna. A oração transforma a nossa vida. Mas qual é a oração que transforma? É a oração do que bate, do que persevera. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque nem sempre funciona. Porque às vezes pedimos e não recebemos. Porque às vezes oramos e a bênção não vem. Porque às vezes buscamos o milagre e o milagre não acontece. Porque eu peço coisas e não recebo, enquanto há pessoas que nada pedem e recebem tudo. Não é difícil isso? Você é um servo de Deus, tem dedicado a sua vida ao Senhor, está desempregado, não consegue manter a sua família de forma digna, e você tem orado dia e noite, buscado e feito a sua parte por um emprego, por condições melhores, e nada acontece. Enquanto aquele outro lá que nem se lembra de Deus, nem a igreja vem, consegue coisas muito melhores do que você. Por que acontece isso? Porque você estuda para uma prova e você ora tanto pedindo para Deus lhe dar tranquilidade, lhe dar lucidez, lhe dar condições de você fazer uma prova e passar e ser aprovado, mas chega na hora você, como dizem por aí, dá um branco, você fica nervoso, você não consegue bem. Por que Deus não atende essa oração quando alguns dos seus colegas que nem se lembram de Deus, nunca oram, tiram as melhores notas? Por que acontece para uns e não acontece para outros? O que está de errado? Bem, uma explicação, ou pelo menos uma tentativa de explicação. Há uma diferença entre os dons de Deus como Criador e os dons de Deus como um Pai. Há uma diferença. Que diferença é essa? Quando Jesus está dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, e segue com o texto. Ele não está se referindo às coisas que são acessíveis a todos os seres humanos, como
Saúde, sustento, família, prosperidade, etc. Não é a essas coisas temporais, materiais, a que Jesus está se referindo. Não estou dizendo que nós não devemos orar pelas coisas materiais. Aqui mesmo no Sermão do Monte, na oração modelo, Jesus nos ensina: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós devemos sim orar pelas bênçãos temporais e materiais. Mas acontece o seguinte: para você receber as bênçãos temporais e materiais, o seu sustento, nem sempre depende da oração. Ou seja, você tem orado pelo pão de cada dia, Deus tem lhe dado. Eu me arrisco a dizer, se você parar de orar, Deus vai continuar lhe dando. Quantas pessoas que não oram e têm essa bênção? Essas são as bênçãos de Deus como Criador. Bênçãos comuns a todas as pessoas, a todos os seres humanos. Jesus está aqui se referindo àquelas bênçãos que vêm de Deus como um Pai. As bênçãos da redenção. E essas bênçãos só virão em resposta à oração. Refere-se apenas às coisas que são acessíveis aos que são seus filhos pela redenção. Logo, as bênçãos que são asseguradas no texto não são bênçãos temporais, materiais, e sim bênçãos espirituais. E eu quero concluir com o último tópico da minha mensagem. A oração que sempre será atendida. A oração que sempre será atendida. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Esta oração, aqui está a garantia, sempre será atendida. Mas qual é a condição? Verso 11: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o quê? Você está acompanhando a sua Bíblia? São Mateus 7, é importante que você olhe na Bíblia. São Mateus 7, verso 11. Aguardar até que todos encontrem. Eu quero que você entenda qual é a oração que sempre será atendida. Verso 11: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará, o que está na sua Bíblia aí? Boas coisas aos que lhe pedirem. Boas coisas. Existe uma passagem paralela a esta aqui. A repetição desse texto de acordo com o evangelista Lucas. E eu quero que você abra no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Capítulo 9. Desculpe, Lucas capítulo 11. Todos acharam? Lucas capítulo 11, a partir do verso 9. A passagem paralela a essa que estamos estudando. Diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. É uma repetição do que está em Mateus, sim ou não? É uma repetição ou não é? Sim. Verso 11: qual dentre vós é o pai, vejam a mesma ilustração, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? E tem mais esse detalhe: ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. E agora o verso 13: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? Dará o quê?
o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Como é que está lá em Mateus? Dará o quê? Boas coisas. O que está em Lucas? Dará o quê? O Espírito Santo. Vejam que as boas coisas a que Jesus se refere lá no Sermão da Montanha são as bênçãos espirituais. Lucas menciona a fonte dessas bênçãos espirituais, que é o Espírito Santo. E com o Espírito Santo, todas as bênçãos que vêm em decorrência da ação do Espírito Santo em nossa vida. Portanto, se trata de bênçãos espirituais. Essa é a oração que sempre será atendida. Se você pedir, buscar e bater, a fim de receber bênçãos espirituais e não simplesmente bênçãos materiais. Eu quero concluir com duas grandes verdades. A primeira delas, as bênçãos espirituais só estão disponíveis para quem ora por elas. Você quer receber perdão, você quer receber poder, você quer receber condições de viver a sua vida cristã? Isso só virá em resultado da oração, em resposta à oração. Não é como o pão de cada dia, que se você pedir, recebe. Se você não pedir, provavelmente vai receber também. Com as bênçãos espirituais é diferente. As bênçãos espirituais só estão disponíveis para quem ora por elas. Então, se tudo o que você pede de Deus é que Ele abençoe o seu alimento e lhe dê uma boa noite de repouso, então não espere de Deus muito mais do que isso. Jesus está querendo nos motivar a buscar mais, uma experiência mais intensa. As bênçãos espirituais só estão disponíveis para quem ora por elas. A segunda verdade: se você pedir, buscar e bater por uma bênção espiritual, Deus sempre vai atender. Deus sempre vai atender. Esta é a oração que você não precisa ter receio, se será da vontade de Deus, porque sempre será. Qual é a bênção espiritual que você precisa receber de Deus nesta manhã? Existe alguém aqui que precisa receber o perdão por um pecado cometido? Jesus está dizendo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Clame a Deus, confesse o seu pecado, mas não faça isso de forma desinteressada. Comece uma luta com Deus. Não que Deus precise de tempo para perdoar um pecado, ou de esforço na oração para perdoar um pecado. Deus precisa que o seu coração atenda às condições necessárias. E isso virá em resposta à oração. Pedi, buscai e batei. Será que tem alguém aqui que está precisando alcançar a vitória sobre um traço de caráter objetável, negativo? Um defeito de caráter com o qual você tem convivido ao longo da sua vida. Isso tem interferido no seu relacionamento com a sua família, com seus amigos, tem interferido no seu trabalho, na sua vida social, na sua vida pessoal e, acima de tudo, na sua vida com Deus. E parece que você não consegue vencer isso. E quem sabe você já foi convencido por aquela expressão diabólica que diz assim: pau que nasce torto, morre torto. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Não é assim com Deus. Deus pode lhe dar a vitória. Essa é uma bênção espiritual. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Você pode alcançar a vitória. Será que tem alguém aqui esta manhã que está precisando alcançar a vitória sobre um vício? Talvez um vício secreto. A pornografia, a bebida, o cigarro, as drogas. Algum hábito pernicioso que tem interferido na sua vida, que tem dilacerado o seu próprio coração, interferido na sua vida com as pessoas e com Deus, e você não consegue vencer. Você já fez tantos esforços, você já fez tantos planos, já buscou tantos tratamentos e nada. Jesus está dizendo: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Essa é a oração da vitória. Você não venceu ainda, porque você ainda não orou assim. Eu posso assegurar isso para você. Porque esta é uma promessa absoluta.
Jesus aqui não está dizendo, olha, às vezes quando você pede, busca e bate, se abre e se atende. Não, Jesus está dizendo sempre, quando você pede boas coisas, as bênçãos espirituais, se você ora dessa forma, você vai alcançar. Você não precisa continuar sendo derrotado por esse vício. Você não precisa continuar sofrendo com essa derrota. A vitória está ao seu alcance. Você só precisa orar assim. Será que tem alguém aqui que tem uma mágoa, um ressentimento contra alguém? Talvez você tenha sido ferido, traído por alguém e você tem uma mágoa no seu coração. E o pior de tudo, geralmente as pessoas de quem mais temos mágoas são exatamente as pessoas a quem mais amamos. E você não consegue esquecer, você não consegue perdoar. E isso está interferindo na sua vida com Deus, mais do que você pode imaginar. Você precisa dessa bênção espiritual, a capacidade de perdoar. Você pode alcançar essa vitória. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Não se trata de uma oração passageira. Não se trata de uma oração ocasional superficial. Se trata de uma batalha, de uma luta com Deus. Essa é a oração da vitória. Nós vamos testemunhar agora alguém que alcançou grandes vitórias e tem alcançado grandes vitórias na sua vida. Eu queria convidar para o tanque o Hudson, juntamente com o pastor Milton. Como nós ouvimos aqui rapidamente, o Hudson, esse jovem que andava distante dos caminhos de Deus, mas tocado, sensibilizado pela ação do Espírito Santo em sua vida, decidiu permitir que Jesus transformasse o seu coração, que Jesus tomasse conta da sua vida e passasse a controlar os seus pensamentos, a sua vida, suas decisões. Hoje ele quer demonstrar publicamente essa decisão que tomou ao lado de Jesus. E ele é uma evidência de que Deus tem poder para transformar e dar a vitória. Amém. 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 Deus seja louvado por isso. Essa canção diz assim: eu acredito em um Deus e Criador. Regina, pode vir. Eu acredito em um Cristo sofredor. Acredito em que Ele me ama mais do que posso merecer. Morreu para dar a vida ao que crê. Eu acredito na completa redenção. Eu acredito na divina intervenção. Acredito que há mais para ver do que eu posso enxergar. Descanso na promessa ao esperar. Eu quero convidar a todos aqueles que estão precisando alcançar uma grande vitória espiritual em sua vida. Uma transformação, a capacidade de perdoar, a libertação de um vício, seja o que for. Eu quero convidar que você demonstre isso publicamente também, expressando a sua completa incapacidade de vencer sozinho e a sua completa dependência do poder de Deus. E se você deseja começar hoje, começar agora uma batalha com Deus em oração, esse tipo de oração, eu quero convidar que durante essa canção você se una a mim aqui à frente, para nós começarmos juntos a batalha da vitória ao lado do Senhor.
acredito em um Deus e Criador. Eu acredito em um Cristo sofredor. Acredito que Ele me ama mais do que eu posso merecer. Morreu para dar a vida ao que crê. Eu acredito na completa redenção. Eu acredito na divina intervenção. Acredito que há mais para ver do que eu posso enxergar. Descanso na promessa ao esperar. Eu não me envergonho de um Deus que me sustenta e me mantém, sabendo quem eu sou e quem eu falho em ser. Declarado justo pelo seu amor, escolho ser Senhor e Rei, escolho crer. Acredito na esperança do amanhã. Eu acredito no poder da oração. Acredito que sua lei está dentro do meu coração, guiando meu caminho e visão. Eu não me envergonho de um Deus que me sustenta e me mantém, sabendo quem eu sou e quem eu falho em ser. Declarado justo pelo seu amor, escolho crer, Senhor e Deus, escolho crer. Um dia eu verei a mão em quem confio, recebo novas vestes, sou chamado filho. Sabendo quem eu sou e quem eu falho em ser, declarado justo pelo seu amor, escolho crer, Senhor e Rei, escolho crer. Senhor e Rei. Querido Deus, pedimos agora, Senhor, como um dia pediram os discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos, Senhor, a orar assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Queremos obedecer esta ordem, Senhor,
de ter essa experiência diária em nossa vida. Por favor, Senhor, concede a todos estes que, vindo aqui à frente ou aí em seu coração, no lugar onde estão, desejam começar hoje uma batalha, uma luta contigo em oração, a fim de alcançarem vitórias e obterem as mais ricas bênçãos espirituais. Concede a cada um, Senhor, a resposta do teu trono através da pessoa do teu Espírito na vida de cada um de nós. Dá-nos esta vitória hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.